Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Donald Trump já avisou como é que vai cumprir a promessa do ponto de vista das deportações em massa, nomeadamente de imigrantes ilegais, e obviamente que os meios de comunicação tradicionais já estão todos muito incomodados com os planos de Donald Trump, quase como se esta não tivesse sido uma das principais promessas através das quais ele foi eleito. Portanto, não é propriamente uma novidade para os norte-americanos que a deportação de imigrantes ilegais é uma prioridade de Donald Trump, mas, efetivamente, eu acho que estas pessoas estão surpreendidas porque à esquerda estão habituados a políticos que não cumpram as suas promessas e Donald Trump, pelos vistos, vai fazer questão de cumprir a sua promessa, e ainda bem, porque do ponto de vista da igualdade perante a lei, há pessoas que, quando entram ilegalmente no país, não estão a cumprir a lei, e há outras pessoas que, estando legalmente no país, estão a cumprir a lei. Portanto, até para os próprios imigrantes legais, isso é uma injustiça, termos imigrantes ilegais no país. Vamos ouvir, meus caros, esta notícia sobre aquilo que vai ser o plano de Donald Trump. O objetivo é desbloquear recursos do Pentágono e contornar o Congresso para cumprir a grande promessa de campanha. A declaração de emergência nacional já foi usada na fronteira sul para avançar com o muro. Agora Trump quer usar recursos militares para deportar milhões de imigrantes que não tenham os documentos em ordem. Uma medida que poderá ter não apenas efeitos sociais devastadores, mas também económicos. Entre as pastas por preencher está das finanças. É uma nomeação crucial e que está a gerar discórdia na própria equipa escolhida por Trump. A disputa tornou-se pública depois de Elon Musk e Robert Kennedy Jr. se manifestarem a favor de Howard Lutnick, um poderoso corretor de Wall Street, contra Scott Bessent, um dos principais conselheiros de Trump na campanha. O que fez Donald Trump acrescentou à lista de candidatos mais 2 nomes, um ex-governador da Reserva Federal, Kevin Warsh, e o multimilionário Mark Rowan. Elon Musk, que não esconde o papel cada vez mais interventivo na nova administração, terá conseguido um dos propósitos da aliança com o candidato republicano. Trump nomeou Brandon Carr para a agência reguladora das telecomunicações. Carr manifestou apoio à proibição do TikTok e é contra o que classifica de cartel de censura, mas defende que as grandes empresas de tecnologia, como a Apple, Meta, Google e Microsoft, devem ser supervisionadas pela agência. Analistas temem que a regulação passe a ser uma arma política. O próprio Trump chegou a sugerir que cadeias de televisão como a NBC e a CBS deveriam ser castigadas pelo que designou de cobertura noticiosa injusta. Bom, meus caros, obviamente, e já conhecem este canal, sou um fervoroso defensor da liberdade de expressão. Eu optei por pôr apenas uma imagem, porque há aqui algumas imagens nesta notícia que podem efetivamente ferir alguma suscetibilidade, nomeadamente ao algoritmo do YouTube, e portanto optei por pôr apenas a imagem de Trump, mas objetivamente que eu não vejo problema nenhum em que digamos, as Big Tech sejam vigiadas do ponto de vista daquela que é a sua atividade da regulamentação da censura do discurso. Quer dizer, Elon Musk, por exemplo, já veio a público dizer que conteúdo que é retirado no X é nomeadamente conteúdo violento. Estamos a falar de coisas que não têm razão nenhuma para estar, nós estamos a falar de censura política. E, portanto, efetivamente, o TikTok tem alguns problemas do ponto de vista da censura política, e eu sei isso perfeitamente. Quer dizer, eu já tive vários vídeos banidos, já tive inclusive uma antiga conta que me foi mandada abaixo. Esta conta que eu tenho atualmente, não tenho postado muita coisa, diga-se de passagem, mas eu tive uma conta já há uns valentes meses, há muito tempo atrás, em que efetivamente os vídeos eram banidos com alguma regularidade e que eram retirados do ar quando o assunto não agradava ao algoritmo. E portanto eu posso dizer abertamente que no YouTube isso não acontece com tanta regularidade, posso dizê-lo tranquilamente. O YouTube, apesar de ter às vezes alguns problemas de algoritmo, eu não sinto propriamente que sou impedido de dizer o que penso, e portanto já fui em tempos muito mais, mas há redes sociais muito mais punitivas, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é o discurso político não alinhado com o establishment político mais globalista e mais progressista. Portanto, eu não sinto tanto esse problema no YouTube, digo-o abertamente. Agora, o que nós podemos ter em conta sobre a situação da imigração é muito simples. Quer dizer, Donald Trump efetivamente quer fazer as deportações das pessoas ilegais porque isto é injusto para 2 grupos de pessoas.
para os grupos de imigrantes legais, pessoas que estão a contribuir e que chegaram numa situação muito mais complicada, em que inclusive, lembro-me por exemplo do Marcos Santos, o seu deputado Marcos Santos, que me deu aqui uma entrevista no canal, já agora um grande abraço, em que ele falava que tinha que ter meios de subsistência nos Estados Unidos da América e que se não tivesse meios de subsistência não podia estar presente e, portanto, eu acho que é o mínimo de bom senso que nós queremos, é ter a imigração regulada, que não seja um embate, que não seja um confronto direto com a nossa identidade. E, portanto, a imigração para mim só tem que cumprir 2 critérios, o económico e o identitário. Se a imigração vier a alterar de tal forma a estrutura demográfica do país que transforme de forma completa e definitiva o país numa coisa completamente diferente, bom, eu acho que a imigração não é bem-vinda. Agora, se a imigração vier satisfazer necessidades económicas e não interferir com as questões identitárias do país, bom, eu da minha parte, a imigração é uma coisa que faz todo o sentido, eu não quero um país sem imigração, esse nunca foi o debate, quer dizer, há muitas pessoas, nomeadamente nos meios de comunicação tradicionais, que caracterizam estes partidos e estes líderes políticos como defensores de políticas anti-imigração. Isso não é verdade. Não são políticas anti-imigração, são políticas de imigração regulada, que permitam uma economia próspera, que permita segurança nas ruas, que impeça tensão social e que garanta coesão social. E, portanto, não estamos a falar de países ou de líderes políticos anti-imigração. Nunca foi esse o objetivo, nunca foi esse o debate. Queremos apenas a imigração regulada, um país seguro, as fronteiras reguladas, sabermos exatamente quem é que temos cá, delinearmos cotas da imigração para setores que necessitam de mão de obra, porque, já disse isto várias vezes, países livres vão gerar resultados livres e resultados livres não é uma distribuição igualitária por todos os setores laborais da sociedade. Portanto, se as pessoas são livres, vão efetivamente estudar para aquilo que gostam e há áreas que vão, objetivamente, ficar um bocadinho mais ao abandono, porque as pessoas são livres e, portanto, vão poder trabalhar naquilo que mais querem. E, portanto, direcionar a imigração para setores específicos da economia com cotas parece-me adequado. Imigração em proporções adequadas para que não interfira com a questão da identidade nacional também me parece adequado. Meus caros, eu quando me ouço a falar, eu já refleti várias vezes sobre as minhas palavras da imigração. Eu vejo apenas bom senso sobre este tema e estes líderes que falam deste assunto vejo apenas bom senso. Eu não me recordo de nenhum líder político ou partido político por essa Europa e por esse mundo fora que sejam anti-imigração, que digam que querem fechar as fronteiras e retirar todo e qualquer imigrante do país. Eu não me recordo. Se vocês tiverem por aí o excerto de algum líder ou representante de determinado partido que tenha dito que quer as fronteiras fechadas e quer acabar com a imigração, digam-me que eu quero ver, quero saber quem é esse partido, quero saber quem é esse líder, porque eu não me identifico com essa questão. Quero objetivamente imigração regulada, pessoas legais para setores específicos da economia e que não interfiram com a parte identitária do país, que merece ser conservada e é aquilo que nos une, é aquilo que garante coesão social, que é a nossa identidade partilhada, que é o facto de sermos portugueses, com tudo o que isso significa do ponto de vista histórico, cultural, da língua e com tantas outras questões que significa ser português, que objetivamente é algo que é digno de orgulho e que deve ser mantido, e a identidade portuguesa é algo que merece ser garantido, nomeadamente esta linda bandeira que eu tenho atrás de mim. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 4.800 subscritores, meus caros. Muito obrigado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.